Estamos de volta com o debate Eleições Presidenciais 2010, transmitido pelas rádios e TV de inspiração católica e outras emissoras que aderiram a esse esforço de democratização do debate político com vistas à eleição presidencial no próximo dia 3. Nós queremos agora passar ao terceiro bloco. Volto a pedir desculpas ao candidato Plínio, mais uma vez. E esse bloco nós temos a participação das entidades da sociedade civil que, por sorteio, farão perguntas aos candidatos, seguindo aquela mesma regra do bloco anterior. 3 minutos para o candidato responder, 1 minuto e meio para outro candidato comentar e 30 segundos para a réplica daquele candidato escolhido. A primeira pergunta será feita pelo membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz, Gilberto Souza, que está ali já, e tem 1 minuto para fazer a pergunta, que será dirigida à candidata Marina, com um comentário da candidata Dilma e réplica, novamente, de Marina. 1 minuto, por favor. Boa noite, candidata, senadora Marina. Muito se fala, muito se discute, em época de eleição, constrói-se consenso, aparentes consensos. Para que uma política tributária seja baseada na justiça social e garanta a universalização dos direitos sociais, como apregoa a Constituição Federal, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o Gritos Excluídos, a Rede Jubileu Sul, entendem que ela deve ter caráter progressivo, ou seja, quem ganha mais, contribui mais. Se eleita para o mandato da presidência da República, qual será a política tributária do seu programa de governo e como será implementada? Muito obrigado, Gilberto. 3 minutos para a candidata Marina. Essa questão das reformas tem sido um debate bem delicado nos últimos anos. Eu tenho dito que a maioria dos candidatos fazem o compromisso com as reformas e depois fazem a reforma do compromisso. No Brasil, lamentavelmente, quando não se quer assumir a realização de um feito, basta transformá-lo num consenso. Já que é difícil, então vamos estar todos de acordo e a partir do momento em que estamos de acordo, deixa isso para lá e não precisa fazer. Então eu tenho percebido que não deve ser fácil, porque durante 16 anos, 2 partidos tiveram 2 oportunidades e elas não foram feitas. Então eu estou defendendo que a gente possa olhar para a reforma tributária com um olhar que nos leve à seguinte questão. É fundamental ter transparência tributária. De fato, o que você disse é uma realidade. As pessoas mais pobres pagam mais e as pessoas mais ricas pagam menos. Quem ganha até 2 salários mínimos compromete cerca de 46% do seu salário com impostos indiretos. Quem ganha até 30 salários mínimos compromete apenas 26%. Então, o princípio da regressividade está colocado. É fundamental e eu já digo que estou comprometida com a progressividade. Uma outra questão importante é a transparência, que se possa debater não só quem paga mais impostos, mas para onde vão esses impostos. Porque se paga os tributos e se recebe muito pouco em saúde, em educação, em segurança. É só olhar que cerca de 40% das crianças que entram no ensino fundamental não chegam à 8ª série. E a segurança está no colapso que a gente vê. Cerca de 80% da população não tem acesso a esgoto tratado. Então, é olhar de forma transparente para os tributos. E uma outra questão é a questão da simplificação. É fundamental a simplificação em relação aos tributos. A reforma tributária é uma necessidade, não pode ser vista apenas pelo lado da demanda do Estado, consumidor dos recursos, sem entregar o necessário trabalho, serviço para a população em saúde, educação de qualidade, saneamento básico, infraestrutura voltada para o atendimento da necessidade do desenvolvimento econômico e social. O meu compromisso é de articular para que a gente possa fazer as reformas, se possível, numa constituinte exclusiva.
Muito obrigado, candidata Marina. 1 minuto e 30 segundos para a candidata Dilma fazer seu comentário. O governo do presidente Lula, por 2 vezes, encaminhou um projeto de reforma tributária ao Congresso. Infelizmente, nós não conseguimos passar o projeto globalmente. Passamos algumas alterações importantes. Por exemplo, a desoneração da micro e pequena empresa e a criação, por exemplo, do microempreendedor individual, reduzindo de forma drástica os impostos que esses segmentos pagam. Agora eu queria aproveitar o gancho e falar a respeito do ProUni. O ProUni é um processo de redução de tributo. O ProUni é bolsa que o governo federal, em acordo com as universidades comunitárias, que são muito importantes nesse processo, assegurou 700 mil bolsas para estudantes pobres desse país ter acesso ao ensino privado, não pago, porque o governo pagava a bolsa. Eu não acho que isso é uma questão ligada ao Banco Mundial. É uma opção do governo do presidente Lula. O ReUni é um outro processo diferente. É o uso do dinheiro público para acabar com o sucateamento das universidades federais nesse país. Retomamos as universidades federais e valorizamos os seus professores. Tempo esgotado. Muito obrigado, candidata. Candidata Marina tem 30 segundos para a réplica. Sim. Dito os aspectos do princípio da justiça tributária, eu compreendo as políticas públicas como uma obrigação do Estado. E quando se tem a necessária visão estratégica, é possível fazer políticas públicas cidadãs, em que as pessoas recebam os serviços, as prioridades, como um direito e não como se fosse um favor. É fundamental que a gente recupere o Estado cidadão para que a gente não tenha a noção de que aquilo que se faz com o dinheiro público é um favor. Muito obrigado, candidata. A segunda pergunta das entidades da sociedade civil, isso foi escolhido por sorteio, mediante consenso entre as assessorias das candidaturas, será feita pelo secretário-geral do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, reverendo Luiz Alberto Barbosa, que terá 1 minuto para a sua pergunta, dirigida ao candidato Plínio, que responderá em 3 minutos, e o candidato Serra terá 1 minuto e meio para o seu comentário. Por gentileza, 1 minuto para a sua pergunta. Boa noite, candidatos e candidatas. Caro Dr. Plínio, em nosso entendimento, a paz não é alcançada simplesmente com a ausência de guerra, mas sim com a construção de uma sociedade mais justa e fraterna para todos. Então, considerando a fragilidade da seguridade social, a precariedade dos sistemas públicos de educação e segurança pública no Brasil, os altos índices de desemprego e de desigualdade econômica, qual a sua proposta para o fortalecimento de uma cultura de paz no Brasil? 3 minutos para o candidato Plínio fazer a sua resposta. Primeiramente, é a minha alegria de ser questionado pelo CONIC. Já tivemos tantas vezes juntos, já fizemos tanta coisa junto, que é uma alegria para mim. A posição do PSOL nesse assunto é muito clara. Primeiro, o alto nível de violência que gera a necessidade de um policiamento é fruto da desigualdade social. O que precisa diminuir mesmo é a desigualdade, porque aí você distende o problema. Então é teto, trabalho, né, que precisa fundamentalmente, e educação. Aí diminui. Polícia aqui, quando se fala segurança, fala-se geralmente mais armas, caveirões, helicópteros, mais soldados, mais porrada. Nós somos do outro jeito. Nós achamos que fundamental para a segurança é cidadania. É, primeiro, reeducar essa polícia que foi mal educada no tempo da ditadura e que vai para o povo. Imagine vocês, 47 mil
meninos entre 15 e 24 anos assassinados, seja pelo narco, seja pela polícia. Três meninos mortos todo dia pela polícia de Pernambuco. Isso é que está errado. Isso é que é violência. Quer reformar a segurança? Tem que reformar primeiramente a polícia. É a primeira coisa, reeducar. Mas reeducar é um passo, não basta. Segundo, tem que pôr a polícia na rua e não a polícia dentro do caveirão para entrar que nem uma patrulha em cima de um universo diferente. Não, tem que ter 2 soldadinhos lá andando, porque aí não chega o ladrão. E terceiro, tem que subordinar este soldadinho ao Conselho Distrital de Segurança. Aí sim você tem segurança civilizada. No tempo que eu era menino, já faz tempo, polícia não usava arma. A polícia de São Paulo, a Guarda Civil, não usava arma. Agora, o policial está super armado, o ladrão se arma. Violência chama violência. Este país é um país bárbaro. Este país criminaliza a sua pobreza e criminaliza, sobretudo, a sua pobreza negra. Nós precisamos acabar com isso. Não sou nem de Ministério da Segurança, como quer o Zé Serra, nem de criar mais força policial. Precisa criar mais civilidade na polícia brasileira. Esta é a posição do meu partido. Muito obrigado, candidato. O candidato José Serra tem 1 minuto e meio para o seu comentário. Olha, eu acho que nós fizemos uma campanha, nós foi o Brasil inteiro, muito importante, que teve consequências positivas, que foi a campanha do desarmamento, né, em que se recolheram muitas armas que estavam aí na sociedade, às vezes ociosas em casa, mas sempre um instrumento de perigo potencial. Fizemos o plebiscito e perdemos. Eu fui um daqueles que lutou no plebiscito, que perdeu no plebiscito, apesar de toda a mobilização que procuramos fazer. Mas a cultura da paz é um objetivo, você não tenha dúvida. Aliás, eu procurei, na época que fui prefeito de São Paulo, e depois como governador, trazer organizações da sociedade para trabalharem, inclusive, com força de segurança do Estado, como é o caso do movimento Sou da Paz, que fez avanços muito importantes em São Paulo. Mas eu acho que tem uma ação necessária a uma autonomia dos problemas a curto prazo e a gente não pode apenas pensar nas mudanças estruturais, tem que atuar. Por isso que eu quero criar o Ministério da Segurança. E por isso que eu creio que nós temos que ter uma ocupação das nossas fronteiras, porque a cocaína entra livremente, baixou 50 vezes de preço dentro do Brasil, e ela leva ao crack, que leva o jovem ao vício, à degradação e ao crime. E nada significativo foi feito a esse tempo esgotado, candidato. Muito obrigado, candidato José Serra. O candidato Plínio tem 30 segundos para a sua réplica. Olha, mas eu acho que eu falei nas duas coisas. Eu falei, primeiro precisa fazer uma distensão nessa sociedade, maior igualdade, e isso exige reformas básicas. E depois, reinstruir a polícia, civilizar a polícia, controlar a polícia, mandar na polícia. E falar mandar na polícia, tem governador que não manda na polícia, tem medo da polícia. É por isso que é esse terror que nós conhecemos. Tempo esgotado, candidato, muito obrigado. Agora, a outra pergunta será feita pelo diretor da ABONG, a Associação Brasileira de ONGs, José Antônio Maroni. Será dirigida ao candidato Serra, que terá 3 minutos para a sua resposta, comentada pela candidata Marina em 1 minuto e 30, e depois uma réplica do candidato Serra. 1 minuto. Boa noite a todos e a todas. É consenso nos movimentos sociais que é necessário radicalizar a democracia no Brasil. Essa radicalização da democracia passa pela construção de uma nova relação do Estado com a sociedade. E essa relação é mediada pela política. Colocamos aqui a centralidade da necessidade da reforma política. Para nós, reforma política é pensar uma nova forma de fazer política,
pensar um novo poder e pensar como novos grupos possam acessar esse poder. Por isso, peço a sua posição sobre 4 questões: financiamento público exclusivo de campanha, lista pré-ordenada com alternância de sexo e respeito a questões raciais e de etnia, a questão da democratização da informação e da comunicação, e uma nova regulamentação do artigo 14 da Constituição, que trata dos mecanismos de democracia direta. Tempo esgotado. Muito obrigado. É a BONG, Associação Brasileira de ONGs. Não, eu não ouvi. Foram 3 ou 4. Eu não ouvi a segunda, então. Financiamento público, lista pré-ordenada com alternância de sexo e respeito a questões raciais. É isso que eu não entendi. A lista partidária. É representatividade. Eu estou procurando entender a segunda pergunta. Voto em lista pré-ordenada com alternância de sexo e respeito à questão ética racial. Tá. Olha, vou pegar os pontos todos, depois faço uma análise mais geral a respeito dessa relação Estado-sociedade. Financiamento público, eu não sou a favor. Por um motivo: financiamento público não vai evitar o financiamento paralelo. Não vai por aí. Não vai evitar. Então, pensa-se que vai se resolver um problema e não vai se resolver, os problemas vão continuar. O que tem que fazer é diminuir custo de campanha, porque isso tira até o pretexto para as caixinhas, para pedido de comissão, para todo esse esquema que é montado e que a gente fica vendo por aí. Então, o que é preciso? Você ter um voto distrital. Pode ser distrital misto. No caso dos municípios grandes, eu tenho uma proposta. Já em 2002, dividi-los, todos aqueles que têm mais de 200 mil eleitores, dividem em distritos e elegem um vereador em cada distrito. Você vai baixar custo de campanha 5 vezes por baixo, né? Porque você não tem que percorrer toda a cidade. O eleitor vota escolhendo de uma lista de 5 ou 6 concorrentes. Ele vai controlar muito mais aquele que vai ser eleito. Isso dá mais força para a sociedade. Porque hoje, a minha experiência, toda vez que eu pergunto, é que 2/3 das pessoas, mais ou menos, e tem pesquisas mostrando, não lembrem quem votaram para deputado, nos estados maiores, inclusive. Ou seja, enfraquece, o atual sistema enfraquece muito o papel da representação, do controle e da fiscalização. Segundo, eu acho que estabelecer cotas com eleição obrigatória por setores da sociedade, seja mulheres, seja etnias, etc., acho que seria botar um engessamento no processo democrático, inclusive, enorme. O fato é que os partidos abrem, por exemplo, no caso das candidaturas de mulheres, fazem uma lista. Mas o fenômeno não está nos partidos, está dentro da sociedade que ainda, infelizmente, a participação da mulher na política não avançou tanto quanto eu gostaria, quanto todos nós gostaríamos, porque vagas tem. Agora, eu acho que não dá para engessar tudo, então vai ser de uma região, de tal etnia, de tal origem, etc. Seria um engessamento muito forte. A terceira questão é qual é mesmo? Democratização da informação. Hein? Democratização da informação. A democratização da informação e da comunicação. Depende do que se entende por democratização da informação. Eu acho que, no Brasil, muitos estão confundindo democratização da informação como censura, né? E criando comitês, conferências, etc., que, no fundo, são órgãos censores. Então, é muito importante ter isso presente. A democratização no Brasil está se democratizando, inclusive via internet, que tem muitos abusos, etc. Tempo esgotado, mas, sem dúvida, está avançando. Muito obrigado, candidato José Serra. Agora, a Marina comentará em 1 minuto e 30 segundos. Bem, eu, desde o princípio dessa
dessa campanha, eu disse que eu queria vir para o processo político para que pudéssemos fazer não o embate, mas sim o debate. E eu quero parabenizar esse sistema aqui, porque está nos possibilitando debater as questões. A reforma política é muito importante. É importante, inclusive, para que possamos fazer com que a política possa ser transformada. Eu acredito profundamente que é possível uma transformação na política para que a gente não tenha esse retrocesso. E o financiamento público de campanha eu sou inteiramente favorável. Sou favorável que tenhamos o financiamento público de campanha e que o processo seja misto, com pessoa física, não com empresas. Porque o cidadão tem o direito de contribuir com o candidato que ele gostaria de contribuir. Eu, inclusive, trabalhei muito para que pudéssemos ter a contribuição do cidadão pela internet e está sendo uma coisa muito positiva para essas eleições. A questão da lista fechada eu tenho uma posição contrária, porque isso daria uma força muito grande para as burocracias partidárias. E sou favorável a que se tenha um processo de discussão da democratização da informação, sim, mas em todos os aspectos, inclusive para que o Estado seja transparente. Muito obrigado, candidata Marina. Candidato Zé Serra, 30 segundos. Um comentário a respeito do artigo 14. Sou a favor de regulamentar a questão da iniciativa popular direta. Se eu não me engano, o artigo 14 trata disso. Agora, sou contra fazer plebiscito sobre algumas questões. Por exemplo, eu encabecei um movimento no Congresso, com a ajuda do Hélio Bicudo e de outros, para ir contra o plebiscito sobre a pena de morte. Eu não acho que é uma questão que possa ser submetida a plebiscito, nem o aborto. Eu não faria, eu sou contra fazer plebiscito sobre aborto, pena de morte e outras questões dessa natureza. Tempo esgotado, muito obrigado, candidato e candidata. Vamos agora à quarta pergunta, que será feita em 1 minuto pelo aluno do curso de Direito da Universidade Católica de Brasília, Rildo Cico Almeida Souza. Será dirigida à candidata Dilma, que a responderá em 3 minutos, comentada pelo candidato Plínio em 1 minuto e meio, com réplica pela candidata Dilma. 1 minuto. Boa noite a todos. Dilma, alguns dos presidenciáveis já se propuseram a solucionar os problemas... Mais alto. Mais alto. Alguns dos presidenciáveis já se propuseram a solucionar os problemas da educação, da saúde e da moralidade. Mas a raiz do problema nacional e de todos os nossos males é a corrupção. Então, a senhora pretende fazer, o que pretende fazer para acabar com esse mal? Você tem consciência desse problema? Você permitirá que políticos, ficha suja, participem do governo? Só 1 minuto, candidata. Você poderia me passar a pergunta que os 2 candidatos não entenderam bem? Posso lê-la, por favor? Houve um problema de som aqui, desculpa. A pergunta é a seguinte: alguns dos presidenciáveis já se propuseram a solucionar os problemas da educação, da saúde e da moradia, mas a raiz do problema nacional de todos os nossos males é a corrupção. Então, o que a senhora pretende fazer para acabar com esse mal? Você tem consciência desse problema? Você permitirá que políticos, ficha suja, participem do governo? Claro, agora 3 minutos para a candidata Dilma Rousseff responder. Não, eu não permitirei. Além disso, eu considero... Por gentileza, vamos aguardar a resposta. Não, eu não permitirei. E eu considero que essa questão é uma questão muito séria. E, principalmente nesse momento e aqui, porque eu sei que as entidades que participam aqui são responsáveis por essa mobilização contra
né, os políticos que têm ficha suja participarem do processo eleitoral, e hoje, nesse momento, está sendo, inclusive, votado isso no Supremo, eu acho muito oportuno reafirmar que é um avanço da democracia hoje essa questão da legislação sobre a ficha suja. Inclusive, eu tenho muita honra de ter, dentro da minha coordenação, um dos relatores desse projeto, que é o José Eduardo Martins Cardoso, que está aqui presente. Acredito que isso é um avanço da democracia. E acho mais. No governo do presidente Lula, nós tomamos uma série de medidas no sentido de, reaparelhar a Polícia Federal, fazer com que a Polícia Federal investigue sem quartel todos os crimes. Aliás, recentemente saiu na imprensa que a Polícia Federal é a maior responsável hoje pelo desmantelamento dos sistemas de corrupção no Brasil. E isso é responsabilidade do governo do presidente Lula. Além disso, a Controladoria Geral da União, que levantou uma série de projetos, que criou o portal da transparência, que é o único, aliás, que coloca todos os dados do governo num portal de forma clara, é o do governo federal. Porque nos demais entes federados, esse processo não se dá de forma integral. Além disso, nós não tivemos em nenhum momento o engavetador-geral da República. Nós tivemos o Procurador-Geral da República, que investigou todos, sem exceção, todos os processos dos quais teve conhecimento e foi solicitado. Também considero muito importante os processos de aprimoramento do judiciário que levam à apuração e à impunidade. Eu queria dizer também que eu acredito que no Brasil é muito importante a gente ter consciência que o processo que leva necessariamente ao combate à corrupção é ter clareza que a corrupção é um mal que afeta várias instituições, não só o governo federal, e que tem de ser combatida, doa quem doer, puna quem punir. Tempo. Muito obrigado, candidato. Candidato Plínio tem 1 minuto e meio para seu comentário. Na minha tarefa aqui de explicar a opção preferencial pelos pobres, eu preciso informar a vocês que a decisão no Supremo está 5-5. Ou seja, vai votar a turma da ficha suja. Agora, a Dilma está 5-5. A votação está 5-5, acabou de votar. O que quer dizer que vai jogar para adiante, não vai ter tempo e o ficha suja vai votar. Agora, a Dilma não estaria na situação difícil em que está, porque ela não pode negar a situação difícil em que está, se não fosse o desvio do Partido dos Trabalhadores. Quando a ideologia foge, quando a ideologia deserta, a ética vai em seguida. É matemático, é matemático. E nessa história da corrupção nós precisamos falar 2 coisas. Primeiro, primeira coisa que nós precisamos falar, corrupção do governo. O PSOL não admite corrupção do governo. Mas não é só essa corrupção. Tem a corrupção do sistema, a corrupção de um regime social, a corrupção de um Estado, a corrupção de uma política econômica que leva a pessoa à miséria. Esta é uma forma de corrupção tão grave quanto a outra, de modo que o moralismo não pode dominar nessa matéria. É preciso que nós tenhamos uma visão global do problema. Tempo esgotado, muito obrigado. 30 segundos para a candidata Dilma fazer a sua réplica. Olha, Plínio, eu acho que tem as duas. Mas nós estamos discutindo aqui a corrupção propriamente dita. Aquela que implica em desvio de recursos públicos. É ela que nós devemos combater, é ela que nós devemos investigar e punir, doa quem doer. E é importante ter claro que eu não estou em nenhuma situação difícil. Eu tenho 25 anos de vida pública. Jamais fui acusada de qualquer ato indevido. Tempo esgotado. Nós vamos fazer agora
Breve intervalo para passar ao nosso quarto bloco nesse debate presidencial 2010. Até já.